Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa, o podcast que traz as personalidades da cidade e você pode acompanhar não somente no YouTube, mas também no canal aberto da TV Câmara, da Câmara Municipal de Florianópolis. A responsabilidade técnica é de Felipe Perazini e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Hoje recebendo o ex-vereador por 20 anos da casa, Márcio de Souza, 64 anos, relevantes serviços prestados ao município de Florianópolis, não somente na condição de vereador, mas também pelas causas, lutas e pela sua contribuição direta com a cultura da nossa cidade. Márcio, é um prazer imenso recebê-lo aqui no estúdio da TV Câmara e a casa é sua. Você já conhece muito bem a Câmara Municipal, por 20 anos esteve aqui e conhece o início da TV Câmara. Primeiramente, uma saudação a todos os telespectadores da TV Câmara, né, que nós ajudamos na criação da própria TV Câmara, da ideia do ex-vereador Marcílio Ávila, que compreendia a necessidade de modernizarmos a Câmara na sua comunicação mais direta com o público, e ali veio o broto da ideia da TV Câmara. E quero dizer, Bion, que o meu prazer é maior que o teu, de estar aqui nesse dia, em razão de toda a memória afetiva e, diria assim, política que eu guardo com o espaço legislativo, que tive a oportunidade aqui de, com companheiros, com funcionários dessa casa, ex-vereadores, adversários ideológicos, mas fraternalmente colocados no plano de uma boa convivência. Não tive o desprazer de ter inimigos aqui dentro dessa casa. Isso é uma coisa muito difícil na travessia política, não ter inimigos colocados, ter adversários de envergadura. Eu estive aqui nessa casa e com eles tive a oportunidade de muito aprender no fazer político, né? E colocar-me, e como me coloquei diante de um negócio que nós idealizamos, nossa campanha primeira de vitória lá em 92, nós tínhamos uma carta compromisso. Carta compromisso eram 13 pontos que nós deveríamos seguir ao longo daqueles nossos primeiros 4 anos. Se quiséssemos um segundo mandato, teríamos que cumprir aquela carta compromisso. E assim fizemos, e até um pouco mais do que aquela carta compromisso. Todo esse relato que você fez agora de apresentação, por onde nosso mandato andou, e que não imaginava ter andado, em função dos desafios que o dia a dia vai promovendo, surgem, e nós somos, então, colocados com a incumbência de procurar soluções, construir soluções, e tivemos a sorte de encontrar guarida, apoio, reconhecimento significativo de parte da cidade, que nos retribuiu, nos reconheceu através da manutenção de 5 mandatos aqui nessa casa. Mas antes do senhor se tornar vereador por 20 anos e passando também pela condição de prefeito interino da cidade, no governo Dário Berger, foi secretário de turismo, todo o ativismo do movimento negro, que nós vamos falar aqui também, né, atuação ainda na luta pelas causas sociais. Contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, que começou lá nos anos 70, estudando na Universidade Federal, a Faculdade de Química, de Farmácia, enfim. Vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua infância, do início no bairro da Agronômica, para depois chegar na trajetória profissional. Fique à vontade. Então, eu sou nascido ali, rigorosamente, nascido no Estreito, ali na cabeceira da ponte, atrás da Concap, né? Perto da ponte Hercílio Luz. Eu cresci olhando para o mar e olhando para a ponte Hercílio Luz, aquelas duas grandes assim, criações, uma do homem e a outra da natureza. E como eu digo de vez em quando, meu castigo, quando fazia peraltice, era a mãe nos colocar olhando para o mar. Então era um grande castigo ficar olhando para o mar ali na janela. Que traz uma boa energia. Boa energia. Depois nos mudamos para a Agronômica, para acompanhar a minha avó, que perdi duas tias que guardavam minha avó, e a mãe meu pai decidiram mudar para a Agronômica, ali na rua Juvan Rocha. Por que é Juvan Rocha? Eu falo dela. Porque ali é a terra, aquela rua foi aberta por minha avó,
uma ex-escrava que herdou aquelas terras ali, né? Minha avó morreu nos altos de 102 anos de idade. Olha Então eu só. tive a oportunidade de conviver com ela durante 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. E nesta rua, a João Rocha, bem em frente ao Palácio do Governador, ali na Agronômica, a rua que minha avó, na realidade meu pai, vendeu 2 terrenos de pessoas importantes, né? Um foi seu Avevu, Avevô. né? E o outro foi seu Enio. Seu Enio Roberto. O Enio é da Protegida Princesa. Avevô, um baluarte da Embaixada Copa Lorde, e Enio Roberto da Silva, da Protegida da Princesa. Irmão do Hélio Cabrinha. Hélio Cabrinha. E Então, do Marinho ainda. Seu Marinho é seu vivo Marinho ainda. que está aqui firme ainda. Estava no Rio de Janeiro semana passada. Então, Quase 90 anos. Quase 90 anos. Então, essa minha rua, já dá para dizer o que o sujeito pode ser, né? Quando o Copa Lorde ganhava, né, o seu Avevu brincava com os meninos, e quando a Protegidos ganhava, o seu Enio organizava um bloquinho com a grisada para comemorar a Protegidos. Então, a nossa rua é a rua do Avevu e do seu Enio. Era uma disputa direta. A disputa direta, então a cultura carnavalesca naquela rua já estava dada, né? E minha mãe era uma apaixonada pela Copa Lorde, né? Uma mulher que vem da Serra, mas se encantou com o carnaval daqui, viu? Da Serra. Nasceu onde? São Joaquim. Em São Joaquim. Então a minha outra parte de vida é serrana joaquinense. Então ali nós somos daquela região, do abrigo de menores, que existiu o abrigo de menores, do futebol. Sim, do campo, né? Do campo, da educação. No abrigo de menores tinha teatro. Muitos foram criados ali. Muitos foram criados ali. Então o abrigo de menores de administração marista, de inspiração marista, sim, né? Ele era portador de quê? Além do grande campo social de atender as crianças órfãs, né? Crianças que as famílias não tinham possibilidade de cria, os meninos, eram levados para o abrigo de menores, sob a guarda do juizado de menores. Sim. Ali ingressavam. Então, a estrutura, que eu falo muito assim sobre isso, tem até o Alzemir, um amigo companheiro nosso, fez uma publicação sobre o abrigo de menores, que dá conta exatamente da máquina social que era o abrigo, educativa, fundamentalmente. Sim. Né? Então, ali tinha horta, tinha ensino de marcenaria, tinha ensino de sapataria, né? De móveis. Havia um grande teatro e um grande cinema dentro do abrigo de menores, que acolhia toda a população. Então, nós da Agronômica, nós éramos portadores de um privilégio de você ter cultura, você ter desportividade, Isso. espaço, a convivência ali com seu Enio e o seu Avevu. Então, esse foi o meu caldo inicial de cultura, né? E as cantigas de minha avó, né? A época dela, no período da escravidão, da época das cantigas delas de resistência, das suas memórias. Então, eu sou forjado dentro desse ambiente, né? E de um homem, sou filho de um homem que tinha as luzes para comprar livros. Nós tínhamos 6 anos de idade, 5 anos de idade. Meu pai comprava enciclopédias. Naquela época era a coisa mais avançada que tinha. Aqueles livros grossos, Grossos, né? que estavam ali. Então nós tínhamos, que eu digo assim, que sempre gosto de ir a uma residência, saber onde estão os livros. Porque a minha sala, a sala que meu pai forjou, ela tinha livros. E nós começamos um processo de leitura e acompanhamento da perspectiva da educação, do significado de ter escola, né? Eu fui aluno da Olga Brasil da Luz, da Escola Tiradentes. Grande professora. Tiradentes. Né? Então, esse é o meu ambiente. Era rígida, né? Rigidez, né? Como a dona Olga Brasil foi uma das alunas mais diletas da querida professora Antonieta de Barros. Então, ela reproduziu uma escola com o ideário, comportamento da Antonieta de Barros. E nós fomos privilegiados, de certa parte, com esse rigor. Temos ainda 2 professoras, para aproveitar o gancho, que estão vivas, né? Professoras aposentadas, com esse legado deixado pela professora Antonieta de Barros, que são a dona Valdeonira dos Anjos, né? 88 anos. Isso. Tive a oportunidade de entrevistá-la recentemente. E também a professora Cecília, a dona Cecília, lá do Morro do Céu, Isso. que chegou agora aos 90 anos. Né? Então, são legados deixados pela educação e a luta contra o preconceito também, né, Márcio? Claro. Porque foi isso que a cidade enfrentou nas décadas anteriores. Sim, enfrentamos até hoje, né? Mas essa passagem, diria assim, importante, né, desses nomes, né, na educação pública
e popular que criaram possibilidades para uma geração como a minha, como a nossa geração, de suplantar determinadas, diria assim, adversidades organizadas pelo modelo social, de superar o racismo, superar você você que sabe muito bem, sente na pele, sabe culturalmente o que significa ser morador do Morro do Céu. Sim. Né? Ser morador da encosta, Do maciço, como é conhecido hoje. Né? Mas aqueles negros que nasceram nessas localidades, e você pode fazer diria assim, você tem um trânsito muito importante porque você escuta na condição de homem branco, que costumeiramente não é dado a ele uma origem no morro, né? E transita nesses ambientes de conhecimento e tem sensibilidade para perceber o valor desses ambientes, dessas comunidades e da cultura que lá se encontra. Né? Que é muito rica, né? Muito rica. A verdade é que é muito rica. E daí o Márcio de Souza, adolescente, jovem, estudando, lendo livros, tendo já uma visão muito ampla da educação, tinha também os seus momentos de lazer, de jogar bola com o pessoal da comunidade, da região da agronômica, da grande agronômica. Como é que foi isso também, a experiência na juventude com os amigos, lembranças? Então, aprendi a jogar futebol ali no abrigo de menores. Na realidade, a gente jogava futebol, nós somos uma época que cada rua tinha um campinho à sua disposição. Sim. Um terreno não ocupado, que ali duas traves, a pelada, o trato com a bola era assim, né? Ou na felicidade de ter um gramadinho, bastante roseta. Pasto, né? Um pasto. Bastante roseta para, diria assim, formar o couro duro no pé. E depois, se tivesse a oportunidade de jogar num time de 11 contra 11, já era uma glória de vestir uma camisa. Aí era ir pro Maracanã. É Maracanã, então já era um abrigo de menores. E se tivesse uma rede, então, aí a coisa ficava consagrada com, de fato, o Maracanã. Também, que era o grande Maracanã. Então, aí eu fui do abrigo de menores, eu migrei, do futebol do abrigo de menores, eu migrei pro futebol aqui no aterro da Baía Sul, onde hoje é o terminal aqui do Amarelinho. Aquilo ali, quando veio o aterro, aquilo ali foi transformado. Torneios, né? Torneios de futebol. Ali, a molecada toda da cidade jogava futebol ali na. Eu vi muitas fotos desses torneios. Jogavam os times todos da agronômica, do maciço, enfim. Era muito legal. Eu fui para ali, numa peladinha do sábado à tarde, fui levado para meu amigo Feijão, Wilson Schmidt, professor da universidade hoje, aposentado, lá da agronomia. Bateu uma bolinha com a rapaziada aqui do centro. Aqui era o Air, aqui que trabalha, funcionário aqui da Câmara, o Maurício Chinês, aqui da Anitta Garibaldi. Aí Gentil, isso. O Maurício Chinês, que morava aqui na Anitta Garibaldi. Eu fui jogar uma partida contra eles, aí eles me viram na brincadeira de futebol e o Maurício me convidou para ir para o futsal do Instituto. Do Instituto Estadual. O Instituto estava montando seu primeiro futsal, que era o Nazareno Vieira, o Zeno. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Foi presidente do Avaí. Então, querido Zeno, professor de biologia também. Isso. E ali o Rosendo Lima estava montando uma equipe. Montava várias equipes. Né? Ali era o capitão no basquete. Então, era só campeões do estado estavam ali colocados, dentre eles o Zeno. E o Zeno, fui fazer um teste de bola ali no futsal e fiquei por ali. Dali tinha uma gurizada que também estava no futsal do Instituto e estava fazendo um ensaio na escolinha do Avaí. Sim. Aí me levaram para a escolinha do Avaí. A turma, eu sou figueirense, né? Sim. Mas a turma tem o Evandro, que é o Evandro Oliveira. O Evandro Oliveira. Então ele disse que ele tem uma foto minha com a camisa do Avaí. É mentira dele, ele não tem. Naquela época não tinha foto, não tinha celular, não tinha nada, né? Então eu passei um tempo ali no Avaí, com futebol, aprendi muito ali era o Acácio de Souza, que era o treinador. O irmão do Souza, folclórico Afonso, massagista. Então, Isso é final dos anos 70, né? Final dos anos 70. Por aí, né? Metade dos anos 70. Metade? Ali 74, 75. Sim. Que o Avaí estava indo lá para o Campeonato Nacional daquela época. E Zenon, Balduino. Essa turma toda. Então, eu era gandula ali. Às vezes, pegava os infantis ali o time, e levava para o estádio. Era glorioso aquilo, né? Assistiu dentro de campo,
aquela peladinha, o jogo de futebol profissional, e tá perto ali dos ídolos, né, famosos todos. Então eu vivi esse negócio. Depois eu fui pro Figueirense, né? Fui pro Figueirense lá, o Afonso foi pro Figueirense formar o infantil do Figueirense, e eu fui arremessado por aquele plantel. Passei um tempo ali, até os 17 anos, quando eu fiz vestibular e entrei na universidade, no curso de Química, aí abandonei o futebol. Primeiro estudo. A minha mãe sempre dizia que esse negócio de futebol não dá camisa para ninguém. Né? Outros estiveram aqui nesse programa e falaram a mesma coisa. Bom, então, Dona Vilma, eu sou filho da Dona Vilma Garcia e o senhor Esteu. Né? Mas o pai já havia falecido, o pai faleceu em 74. Mas a mãe era rigorosa na questão do estudo. Né? Então, eu passei esse preâmbulo todo para chegar à condição de estar na universidade, ali na licenciatura em Química, que eu sempre tive curiosidade. Aliás, toda criança normal, ela tem um ofício de ser curiosa. Né? Então, quando eu era criança... É da natureza. Da natureza. Né? Criança que não é curiosa está doente. É da natureza. É da natureza. Então, eu, quando criança, eu tinha um grande interesse, né, por descobrir. E aí, quando eu vi aquelas enciclopédias do meu pai, Delta La Rose, que até hoje nós temos lá em casa, na casa da minha mãe, da finada mãe, está lá, é um documento. E era interessante que as pessoas, vizinhanças, da vizinhança, vinham lá em casa para estudar, fazer trabalho com a Delta La Rose. Sim, nós tínhamos uma outra coleção. Que nem todo mundo tinha, né? Nem todo mundo tinha, era uma coisa. Era caro. Mas o pai comprava livro à prestação, passava um livreiro na porta de casa, né? Então, essas são coisas E hoje é raro as pessoas irem às livrarias, né? Livrarias. Está diminuindo muito por conta da tecnologia. Exatamente. Então, eu tinha um interesse profundo sobre o movimento do cinema. Eu queria saber hoje eu sei que fisicamente, como é que se produz um filme, Sim. a gravação. Mas então, eu buscava reproduzir a forma de como o cinema foi inventado, que lá da China antiga, dos movimentos sincronizados, combinação mais adiante com som e imagem, essa coisa toda. Sim. Então, essa coisa, pela ciência, ela me foi, diria assim, despertada lá na minha tenridade. Né? Mais cedinho comigo isso veio. Mas nós temos um problema estrutural e de funcionamento. Né? É que as crianças, na sua plenitude do interesse, que nós chamamos de curiosidade, quando nós entramos na escola, a escola amortece, né? Pela sua forma, pela sua organização, ela vai retirando grande parte dessa capacidade criativa e de interesse e de perguntar no mundo que cada um de nós traz desde o nascimento. Sim. A pergunta é que move o mundo. Né? E a escola, por incrível que pareça, esse modelo de escola que nós vivemos até hoje, ela impede o indivíduo de perguntar. De questionar. De questionar. Né? Hoje nós chamamos de questionamentos. Então, quando você é retirado desse ambiente de questionamento, você começa a ter um processo de empobrecimento intelectual. Tá? Então, eu percebi que quando eu entro para a escola e vou para não é culpa dessa ou daquela escola, é o modelo vigente no Ocidente, especialmente, né? Que ele criva uma modalidade de educação e que aí você vai para outras escolas, para outras filosofias colocadas, dentre elas nosso querido, ilustre Paulo Freire, Sim. que emoldura exatamente a recomposição dessa dinâmica criativa, evolutiva do ser humano, que é a pergunta com ele. Né? A dúvida com ele. Porque pergunta, questionamento e dúvida são algo severamente questionados em qualquer sociedade aí posta. Né? Então, eu fiquei amortecido nisso, né? Na minha curiosidade, só recompus a minha curiosidade no ensino médio, quando fui apresentar um seminário, uma tarefa de química, e apresentei um seminário sobre radioatividade. Né? Eu lembro ainda dessa minha percepção de assim, crueldade pedagógica, uma vez que eu estava lá no primeiro ano científico,
eu fiz uma pergunta de química para não sabia que ia ser professor de química, mas eu estudava, né? E fiz a pergunta para o professor, ele me disse assim, rudemente, que eu não tinha idade para fazer aquele tipo de pergunta, né? Eu tomei um susto com aquela reação do professor. Aí chegou no segundo ano, mais adiante, eu fiz uma pergunta para o professor de biologia, né? Até hoje eu estava estudando pteridófitas, estava estudando botânica. Sei. E ele me disse que eu não tinha necessidade de saber por quê, que era muito cedo para eu estar sabendo, perguntando esse tipo de coisa. Então eu descobri que tinha alguma coisa errada nesse processo. Mas aí, para minha salvação, eu encontrei um professor que, ao término da minha apresentação sobre radioatividade, ele me pergunta: por que tu não vai fazer química? Por que tu não vai fazer licenciatura em química? Tu tens jeito para essa coisa. Porque talvez no percurso dele, ele nunca, raramente ele percebia alunos interessados nessa área do conhecimento. Sim. É o meu professor, querido professor, Ivan Gilson de Souza. Hoje é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, está aposentado já, mas ele foi meu professor no Instituto de Educação. Entendi. E ali no Instituto de Educação ele fez essa percepção. Ele te deu a luz. Me deu a luz. E aí você foi para a universidade. Universidade para a licenciatura em Química. E foi lá na universidade que a política entrou na tua vida? Não, eu já vinha com posição política antes de estar na universidade. Eu não participei do movimento estudantil, né, mas eu já vinha do movimento negro. Sim. Né? Lá eu estou oficialmente 45 anos no movimento negro. Né? Então, antes de ingressar na universidade, eu já participava de alguns grupos de reflexão, de algumas discussões. Já me sentia anti-ditadura militar. Sim. Eu já tinha simpatia pelas causas que, à época, o MDB apresentava como Sim. aglutinador da luta contra a ditadura. Contra a ditadura. Né? Aí já ingressava naquelas campanhas que começaram a se forjar da anistia. Eu fui aluno do professor Sérgio Grando, lá no pré-vestibular, onde ele falava, o Sérgio Grando nos ensinava, eu aprendi ali um pouco também, de como a política e a ciência caminham juntas. Né? Ele organizava discussões. Estamos falando isso porque ontem teve o lançamento do livro dele. Né? Grande presente. Eu não sei se esse livro comporta esses conhecimentos, esses momentos do Sérgio Grande na sala de aula, em que ele falava sobre a instalação da primeira usina nuclear no Brasil. O que isso encerrava de riscos. E ele, como professor de física, era justamente o seu campo de conhecimento falar da questão energética, falar das alternativas energéticas, que lá em 77 já se discutia severamente. O Sérgio Grando, aqui na capital, era uma das pessoas que fazia isso, com muita propriedade. Aí ele foi teu professor e mais tarde vocês caminharam juntos. Depois caminhamos juntos. Né? Eu cheguei, em breve período, fui professor também do Barriga Verde, lá com o professor, que à época, o professor Cori. Cori, conhecido. Grande mágico, grande professor, grande mestre da química. Então, muito conhecido. E eu tive a graça também de ter do Cori uma bolsa de estudos quando eu era aluno, né? E depois vinha ser professor ali com ele por um breve tempo, como falei. E ali era um caldo muito bom de luta política. O Dedé era nosso professor de história, que é um famoso professor aqui da cidade. Sim. Né? O Rômulo Coutinho, que é um professor médico, conhecido alopata, comunista, era nosso professor. Então, a minha escola, ela já vem desse período antes de ingressar na política formal, né, de partido, essa coisa toda. Ou seja, a tua ideologia política, né, o teu interesse político, ele já se deu no colégio, antes mesmo da universidade. Porque muitos afloram na universidade, né, pelas referências que você citou aqui. E aí, além de tudo isso, além da posição que você sempre teve na política, Márcio, você tinha as suas causas naturais, que eram as causas pela questão social, contra o preconceito, luta pela classe negra. Né? Até os dias de hoje, você participa do movimento, né, da promoção da igualdade racial.
Como é que você vê tudo isso, daquele passado, do presente? Muita coisa mudou. Qual é a análise que você faz, as lutas conquistadas, as decepções que aconteceram também, enfim? Como eu tenho assim uma possibilidade de me aproximar um pouco mais da história da humanidade, né? E num recorte da história da humanidade está colocado a questão da África e o que representou a África para o Ocidente, até mesmo para alguns países do Oriente, no recorte colocado no século XV, quando começam os empreendimentos cujo a mercadoria é o homem, a mulher negra, na produção do trabalho para o Ocidente. Então, eu vejo a partir desse recorte. Tá? E todos os artifícios, todas as manobras, todas as injunções que foram colocadas para sujeitar o africano e a africana ao trabalho forçado. Tá? E tenho isso muito compreendido como sendo todas elas políticas de Estado. A escravidão foi uma política de Estado. Tá? Então, foi uma política do Estado português sobre a África, um olhar espanhol sobre a África. Mais adiante, os outros países europeus que chegaram até a África com a função exploratória do trabalho, os africanos exportados, transladados de África para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte, né, que organizaram toda a produção mercantil desses países e, mais adiante, criaram condições objetivas para a instalação do capitalismo do final do século XIX para o início do século XX até hoje. Então, a questão das relações raciais, elas são determinadas, a existência do racismo é determinado, a existência do sexismo é determinado pela ideia da exploração do trabalho. Elas sobrevivem tão somente para isso. Então você tem que ter Força bruta. Força bruta. Você tem que olhar das ciências, né, no caso das ciências sociais, que auxiliam tanto, né, para compreender os fenômenos históricos, para não cair numa situação de lamento, de pena, de sentimento. Não, ela tem uma função econômica, fundamentalmente social, no sentido de garantir privilégios para determinado grupo social, e que se arvorou da ideia da etnicidade, da ideia da cor da pele como uma moeda. Quem tem mais melanina, paga mais. Quem tem menos melanina, paga menos. Tá? A melanina, a cor da pele, passou a ser o diferencial estabelecido do ponto de vista da legislação europeia que organizou a partir de uma falsa ciência, né, que classificou os seres humanos a partir da cor da pele. Quem vale mais? O mais claro. Numa, diria assim, escala de coloração que chega ao homem negro, à mulher negra, no planeta, a ideia da sua valoração. E a ideia dele poder estar submetido a todo tipo de exploração. O que acontece? Aconteceu que todos os processos no mundo que repudiaram a ideia da exploração do trabalho forçado, porque nós temos ainda um grande número de pessoas no planeta que vivem ainda na escravidão, em regime de escravidão. Ainda existe. Ainda existe. Nós temos no Brasil um negócio chamado de trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão é uma maneira branda, né, e evoluída para dizer que eu tenho um tipo de escravo. Porque quem faz as leis, quem organiza os textos, quem organiza as abordagens, não somos nós os pobres brancos, não somos nós os negros que são pobres, não são as mulheres que organizam os textos. São homens ricos que já herdaram, lá da escravidão, a sua plataforma de ampliar o seu conhecimento de controle, de dominação sobre os demais. Né? E que nós chamamos hoje de branquitude.
A professora Aparecida Bento, é uma psicóloga ali de São Paulo. Desde 1991 ela está escrevendo sobre a branquitude. Mas o que é a branquitude? E agora, recentemente, chega às academias, aos trabalhos de pesquisa. A branquitude são as vantagens que a etnia ou o grupamento branco, masculino ou mulher branca possuem, foram advindos das eras passadas, que foram se acumulando dentro do processo de disputa e de acumulação de riqueza, e também do processo de exclusão de outros grupos colocados. Porque o que eu queria dizer aqui, que a abolição da escravatura em 1888, ela não deu conta de nada disso, porque ela não queria dar conta de nada disso. Né? Porque depois de quase 400 anos de escravidão experimentados no Brasil, por exemplo, na educação que a gente se refere tanto, os negros no Brasil só foram efetivamente incluídos nas escolas a partir da década de 40 do século XX. Então nós tivemos quase 50 anos impedidos de entrar nas escolas. E para recuperar esse tempo perdido leva séculos. Séculos. Então, essa é boa, deixa essa tua observação, porque quando nós falamos de políticas, pelo mundo afora tem várias denominações. Políticas de reparação, quando nós falamos de cotas, a política de reparação, uma modalidade delas é cota. Ou poderia ser em finanças, em dinheiro. Sim. Por quê? Nós estamos falando de um povo que ficou atrasado não 40 anos, ele ficou atrasado 450 anos do acesso, enquanto uma parte da humanidade se desenvolvia, aprendia a ler, criava tecnologia, tinha ciência, nós ficamos interrompidos lá na África em ter desenvolvimento tecnológico e conhecimento científico. A África ficou impedida e os africanos que de lá saíram também ficaram impedidos de acessar as letras, as ciências, as luzes que a humanidade produziu nesse período. Você tem esperança? Não tenho. Não? Não. Eu luto por sobrevivência. Você não tem esperança? Não tenho esperança. Por séculos melhores, décadas melhores? Eu só tenho esperança na luta política. E organizativa é essa que eu participo. Eu participo disso por conta disso. Porque essa é a maneira que eu encontrei para sobreviver. Essa é a maneira que a minha filha tem para sobreviver. Essa é a maneira que a minha neta terá para sobreviver. E o que eu vejo, como eu sou professor, fiquei em sala de aula 37 anos rondando nesse ambiente, eu sei que o fulcro desse ambiente um dos fulcros resolutivos é a educação. E eu sei que para a educação não há disposição política nesse Estado, nesse país, de grande maioria, para fazer a elevação dos povos empobrecidos, negros e mulheres. Então, de onde é que eu posso ter certeza alguma? O Estado atual não me oferece a condição alguma de certeza. Eu não posso contar com o Estado. Então, eu chego aos 64 anos de idade com essa conclusão, nesse momento da minha vida, que eu não posso ter esperança nesse modelo. Sim. Ou esse modelo se transforma para me esperançar. Então, o esperançar era o verbo que Paulo Freire tinha, porque ele apostava na luta política. Ele apostava que que o modelo que ele tinha para a educação, ele fazia um homem de 40 anos analfabeto e em 40 dias aprender a ler. 40 e 40. 40 e 40. Então, essa minha... Márcio, mas tu és um desencantado? Não sou desencantado. O encanto que eu coloco é quando a minha perspectiva de luta social, ela se encaixa dentro de uma perspectiva de um programa de evolução social, que está colocado dentro de uma movimentação, de uma mobilização, de um melhoramento qualitativo na educação, na repatriação, na repartição dos bens sociais para fazer uma condição evolutiva. Eu conheço, aqui estamos no mesmo lugar, eu conheço o Morro do Céu desde a minha idade
de 5 anos, 6 anos de idade. Minha avó tinha uma propriedade no Morro do Céu. Meu pai tinha uma casa, alugou esta casa lá no Morro do Céu. Então eu conheço o Morro do Céu desde a década de 60. A fotografia do Morro do Céu e a fotografia de hoje do Morro do Céu é profundamente diferente. Sem do dúvida. ponto de vista social. Muitas das famílias do Morro do Céu que eram formadas por ex-escravizados, ex-comunistas, ex-operários aqui do portuários. Essas famílias praticamente deixaram de existir naquele ambiente. E, paulatinamente, o Morro do Céu, praticamente grande parte da encosta do maciço, foi sendo substituída socialmente. Não só o Morro do Céu, as demais estou falando comunidades, né? desse lugar que nós conhecemos. Sim, sim. Tu lá nasceu, que eu Sim. lá frequentei. Sim, sim. Então, o que fazer na política habitacional, por exemplo? E o que era a política habitacional? Que ali era o quê? Espaço negro operário. Sim. Colocado. E poucas vezes eu ouvi dizer que nós tivéssemos uma política de melhoramento, de impacto para aquela região. Não teve. Nunca teve. Inclusive tinha o Cruz de Souza, que teve uma importância social muito importante na comunidade, como 25 de dezembro. Os clubes negros, né, Márcio? O que você pode nos contar a respeito disso? Que só os negros tinham acesso, né? A própria igreja, um dia eu conversei contigo na rua, tomando café, você contou uma história belíssima aqui da igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, essa vivência que a cidade teve, e você, além de ter vivido, estudou muito sobre isso. Né? Os clubes sociais negros, como assim são chamados, né? Vejam só, vamos falar do 25, que eu conheço um pouco mais. Os outros eu conheço de passagem, mas o 25 eu conheço de... Tinha o Guarani também, né? O Guarani era um clube também. Guarani? A dona Valdeonira que me disse. Então, Guarani. eu não consegui eu também não ter estudei registro sobre isso. disso aí, não tenho conhecimento. Mas vamos ao 25. Mas o 25 é de 1933. O 25 é uma resposta ao Concórdia, que era ali anterior ao 25. Aquele terreno não está mais vago, ele já foi ocupado por uma residência, uma edificação de uma residência. Então, o Concórdia era ocupado por pessoas que vieram do oeste. O nome já diz tudo, né? Mas antigamente o que dizia? Aí, como parece-me que houve uma confusão da identificação da procedência, aí diziam que o pessoal vinha de Chapecó. Aí tem o Morro do Chapecó. Que é o morro com função do Concórdia. Função do Concórdia. Morro do Chapecó. Depois, mais tarde, teve o time chapecoense ali. Isso. Mas o Concórdia, os negros não podiam dançar no Concórdia. Então, o 25 surge como uma espécie de resposta social, num espaço de lazer, de encontro, de diversão, que os negros não dispunham. E ali a criação desse ambiente de muita lembrança, de muita criação, de muita possibilidade que foi para a sociedade negra. O 25, o diferencial do 25 para o Concórdia é que os 25 todos podiam dançar. Negros e brancos. Negros e brancos. Então, o 25, como os demais clubes sociais negros no Brasil, não é um problema de Florianópolis e Santa Catarina, que se fores em Tubarão, falar com o 1º de Maio, em Tubarão, o Cruz de Souza em Lages, Sebastião Lucas em Itajaí, nós vamos ver que todos foram fechados. Então, sucumbiram ao tempo. Sucumbiram às condições financeiras de sobrevivência. E também sucumbiram ao modelos outros que a juventude teve para si de lazer. Sim. Que não foram mais esses lugares que foram espaços de resistência social. Sim. Porque lá que nós nos encontrávamos, lá que você namorava, lá casava. Sim. Então, o agregado social colocado depois da escravidão era bem pertinho, né? De 88 para 33, bem pertinho da escravidão, da abolição.
Não tem muita distância, Tem não. muita distância. São 12, são 45 anos. 45 anos. 45 anos. Né? Então, e o que havia no motor desse tempo, da mobilização desse tempo de importância? Porque era importante essa questão da disposição, da disponibilidade dos espaços sociais. É que da abolição, simultânea à abolição pensada e elaborada e efetivada na formalidade da lei, o 13 de maio, havia também um cálculo de que a população negra desaparecesse do território nacional. Sim. Que os negros fossem minguando, né, com o passar do tempo, até o Brasil se tornar plenamente branco. Então, havia um dispositivo no Itamaraty que impedia a chegada de africanos e a chegada de chineses. E o dispositivo do Itamaraty é para que o Brasil permitisse o ingresso tão somente de europeus. O Brasil sonhou ser a pátria branca fora da Europa. Só que isso não deu certo. E tinha os índios também, né? E os índios, mas aqueles já... Os índios eram da natureza. Natureza, mas aqueles já tentavam uma política de extermínio. Sim. Tava mais fácil controlar a população indígena. Ô, Márcio, e assim, a gente tem ainda alguns questionamentos, a pauta é vasta e você tem muito conhecimento, muita história. Tem assuntos a serem abordados aqui. E no gancho dos clubes sociais, né, clubes para negros, a partir dos anos 20, 30, em Florianópolis, em seguida vieram as escolas de samba. Eu gostaria de entrar nessa temática que envolve o samba, o carnaval, as escolas de samba e também as religiões de matrizes africanas. Então, temos esses assuntos a serem abordados e você tem pleno conhecimento e vivência nisso. Como é que você viu o que já aconteceu, os tempos atuais, enfim? Eu digo que, vamos começar pela abordagem última que tu fizeste. Eu diria assim, a escola de samba é uma extensão do terreiro. Perfeito. Não existe escola de samba se não rezar para um orixá ou para o seu santo. A escola de samba é uma procissão. Procissão. E o terreiro, aqueles homens e mulheres que lá estavam nos terreiros, que foram as manifestações religiosas que resistiram à escravidão, resistiram à violência policial do início do século XX, né? E lá em meados, né, da década de 20, diz a história, né, houve a criação da chamada primeira escola de samba, lá por 22. Sim. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Né? Então, mas o que nós temos na escola de samba? Nós temos o batuque. O batuque vem de onde? Das entranhas das religiões e matrizes africanas que nós chamamos assim. Sem dúvida. Hoje. Né? Então, pensar em escola de samba, eu disse uma vez para um dirigente de escola de samba, eu perguntei para ele, qual é o orixá da tua escola? Vocês rezam para quem? Aí a pessoa me olhou assim, como? Vocês rezam para quem? Porque a escola de samba ela é umbilicalmente colocada a partir da matriz, da sua gênese criativa. Ela tem um padroeiro. Ela tem que ter o padroeiro do santo. Acho que no Rio de Janeiro não tem escola de samba que não tenha o seu santo. Todas têm. Todas têm. Sem exceção. Porque lá se compreende mais intensamente essa relação de origem do batuque a prosperar para a ideia de uma escola de samba. E isso tem sido, para nós em Santa Catarina, vou dizer assim, e para outros lugares do Brasil, quando você se mete a dançar um maracatu, você se mete a brincar com a escola de samba, e você não sabe de onde vem isso, você está cometendo um grande equívoco. Porque essa culminância que o samba faz, que hoje nós fazemos a culminância, que é o desfile da escola de samba, né, que é aquilo ali, mas por que vocês vão para lá? Porque vocês vão para lá cantar 75 minutos, como dizia, falam de muitas críticas à existência da escola de samba. Vocês vão lá, se matam o ano todo, preparar aquele negócio, depois saem, jogam as fantasias. Por que você não está... Porque não se compreende a subjetividade e a história dessa comemoração. Nós, quando vamos para a avenida, hoje nós estamos indo para a avenida
um momento de comemoração das nossas vidas, que resistiram desde a retirada do continente africano, a reconstruir um outro formato de memória do continente africano, posto nessa festividade chamada de samba, que se organizou em torno de uma instituição que é a chamada Escola de Samba. Então, como nós falamos aqui anteriormente, quando foi o primeiro concurso de Escola de Samba lá no Rio de Janeiro, como nasce isso todo? Isso aí já é quando o negócio, quando a manifestação, o fenômeno social do samba, o fenômeno social da escola de samba, ele se dá, é claro que num país como o Brasil, alguém muito mais rápido olhou, poxa, isso aí dá para dar um dinheiro legal para caramba. Isso me dá prestígio político para caramba. Visão política e econômica, comercial. Então, esses dois fatores fizeram a organização da primeira do primeiro concurso de escola de samba, à semelhança do Campeonato Carioca de Futebol. Sim. Ele vem daí. O concurso de escola de samba vem daí. Exatamente. Então, o desfile deixou de ser apresentativo, se tornando competitivo. Né? A competição gera o lado comercial, mercantil, enfim. Até hoje, né? O futebol, o carnaval em si. Sim. Mas, enfim, Márcio, e aí é o seguinte, aí você, como profundo conhecedor e professor, historiador, enfim, conviveu e tem histórias engraçadas, maravilhosas para nos contar aqui, né? Do carnaval também, né? No tempo que você militou, né? Foi secretário de turismo, vamos dizer assim, no ponto máximo da sua carreira. Foi organizador do desfile de 2011, foi responsável pela vinda da Grande Rio para homenagear Florianópolis, mas a história não começou assim, começou lá nos primórdios. Eu gostaria que você contasse o começo de tudo isso. Então, quem intuiu na família, quem instituiu na família a apreciação por um desfile de escola de samba foi minha mãe. É mesmo? Que é a serrana, como falei há pouco, de São Joaquim. Dona Vilma? Dona Vilma. Então, ela nos levava aqui para frente, antigamente aqui na praça? Não, aqui, na praça, parte da praça. Mas aqui tinha a Casa dos Confeites. Era aqui na esquina, aqui na frente, terminando o Ilhéus, começando onde é o Besc aqui? Sim, é esquina aqui. Naquela rua fininha que tem com a Rua dos Ilhéus. Isso. Então, ali no Besc e a Casa dos Confeites, ali tem ainda um restaurantezinho, tem alguns restaurantes tem ali colocados. Então, a mãe nos trazia e ela confeccionava tamborim com couro de cabra. De cabra. A mãe criava cabrito lá em casa, né? E ela reservava o couro do cabrito para fazer um tamborim. Ela era muito hábil. Porque poucas pessoas sabem, né, Márcio? O couro vai comer, uma expressão interessante. O couro vai comer porque é o seguinte, essa expressão veio de um batuque, e o batuque ele só acontecia porque os instrumentos eram confeccionados com couro de cabrito ou de cabra. Cabrito tinha mais um bicho também que usavam o couro, né? Não me recordo agora. Gato, Mas enfim, essa expressão o couro vai comer vem disso. Vem disso. Então, Dona Vilma confeccionava isso aí e nos levava para assistir, sentadinhos ali na frente nós éramos 5 irmãos, né? E ela trazia, já numa época, ela trazia os 5 sentadinhos ali na disciplina, né? Para ver as escolas de samba passarem. Então, essas imagens me habitam até hoje. Nos anos 60, isso. Nos anos 60. Né? Então, essa paixão que a mãe tinha por carnaval. Meu pai não é nascido aqui, ele não tinha essa paixão por carnaval que minha mãe tinha. Né? Pelo futebol ele tinha? Não, também não. Era o cara assim das letras. A questão dele era estudar. Era conhecimento. Ele é conhecimento, porque ele era, naquela época, ele trabalhou como tipógrafo nos jornais da cidade. Ah, sim. Ele trabalhava no Jornal Estado, no Jornal A Gazeta. Sim. Né? Então, ele era mais envolvido com esse ambiente cultural, que na época o tipógrafo, ele redigia, Sim. Aqui tinha aquela máquina fenomenal, Sim. O cara que tocava no chumbo derretido, Sim. escrevia da direita para a esquerda. Então, ele fazia todas essas coisas com a letra. Então, ele era um homem mais envolvido com esse processo. Com essa rotina. Então, ele não tinha... E era muito católico religioso. Né? É? Então, ele... Dessa aí... Qual era o santo dele?
São Benedito. São Benedito. Porque nós éramos todos de São Benedito, da igreja. A igreja. Então, nós estamos falando A aqui igreja dos brancos, pobres e negros. e negros. Tá? Então, essa questão da religião, voltando ao ponto, você tocou rapidamente, da escola de samba, das religiões, coisa e tal, nós tínhamos o carnaval dentro de casa, né? E nós tínhamos o outro braço religioso, que era a devoção a São Benedito. Que o pai, todo domingo, ele frequentava com a família a igreja, na missa das 7, ali na... Hoje é às 5. Hoje é às 5. né? Passei ali outro dia e vi a placa. Ficou mais difícil agora às 7 horas, né? Mas, assim, nós fomos criados culturalmente nesse ambiente. Sim. Né? Religioso e cultural, porque minha mãe não era católica. Ela era de matriz africana. Eu desconfio que sim, ela tinha predileção pela matriz africana. Sim. Mesmo sendo de São Joaquim. Né? Que é outra coisa, porque eu, dia desse, descobri em Lages um número monumental de centros de Umbanda e Candomblé. Sim. Em Lages. Né? Porque como isso aí aconteceu, né? Porque, na realidade, quando do tráfico interno no Brasil, que foi proibido o tráfico externo, no tráfico interno, então, eram trazidos pessoas escravizadas de São Paulo, atravessando por Lages para chegar até o Rio Grande do Sul. Sim, passar pelo caminho. Então, muitos desses nossos... A rota dos tropeiros, né? Muitos desses nossos ficaram nesse caminho. Né? E, então, o que aconteceu semelhantemente lá em Joaçaba, né? O carnaval lá é forte porque tem uma história a ser contada também. Tem. Né? Eu fui comentarista de carnaval lá em Joaçaba. Né? Então, eu fui para dentro dos galpões lá para compreender como quem trouxe esse negócio para cá. Fiquei surpreendido, assim, uma bela história. Mas aí, Márcio, voltando à Praça 15, para a gente não perder o gancho ali. Na Praça 15 ali, então eu fiquei enturmado, impressionado com aquele negócio. Né? E lá em casa também tem uma tradição da mãe desenvolvida, que é de fantasiar os filhos todos no carnaval. Sim. Eu tenho fotos ali da minha etapa de criança, que minha mãe trabalhava aqui na casa do Coronel Lara Ribas, que ficava aqui embaixo, na Anita Garibaldi. Então, dali ela nos trazia aqui para a Praça 15, e dali eu peguei gosto pela brincadeira, e fui convidado, mais adiante, na década de 80, por um falecido, um amigo que está falecido hoje, né? Está falecido, que é o Estênio Soeiro. O Estênio Soeiro era um marinheiro, tenente da Marinha de Guerra, mangueirense, daqueles rachados, né? E com saudade também do Rio de Janeiro, comandou um tempo aquele grupo que saiu no carnaval na Praça 15, da Marinha de Guerra. Sim. Esses os batuqueiros era o bloco da Marinha, o pessoal chamava. Sim. Filhos de Netuno. Filhos de Netuno, exatamente. Desfilou nesses anos 60 aí. 60, então. Junto com os Protegidos da Princesa, Embaixada Copa Lorde, Filhos do Continente. Isso. Então, os Filhos de Netuno era ali onde o Estênio trabalhava com o diretor de bateria, aqueles arranjos todos. Ali em Barreiros, né? Ali a Escola Naval, quase chegando em Barreiros. Sim. Né? Então, o Estênio, nos encontramos aí lá num processo, ele me convidou para ser diretor, faz tudo dentro da Acadêmicos do Samba. Sim. O antigo chamado também Lufa-Lufa. Lufa-Lufa. Que era de Barreiros, ali a turma do 1º de Maio, né, do pessoal do Saldanha da Gama de futebol, sim. Do Ameriquinha, aquela rapaziada toda ali. O Cola morreu agora recentemente. Morreu o Cola. O Cola morreu recentemente. Então toda aquela rapaziada ali do futebol vinha pro samba. Sim. Né? E ali era o nosso carnaval. Eu fui lá para organizar essa brincadeira de carnaval junto com o Estênio. Então eu fazia parte burocrática, escrevia os enredos, fazia essa coisa toda. Então eu ingressei na escola de samba propriamente só fui dirigente de escola de samba no Acadêmico de Samba. Entendi. Mas foi uma escola boa, porque a escola que não tem nada ensina muito. Sim. Né? Você tem que pregar, fazer carro alegórico. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Não tem choro, porque naquele dia lá na rua a escola vai entrar. Então você não dorme, como muitos aqui que ainda são de escolas nossas aqui, sabe? Da perturbação que é colocar uma escola na rua e todo mundo tem que ser convocado para, sendo elas chamadas de grandes ou pequenas, tem trabalho para todo mundo. Então eu comecei a participar teoricamente e ver essa situação do carnaval
com isso. Mas nesse curso, eu sempre tive o prazer de sair em todas as escolas de samba. Sim. Eu só não saí até hoje na União da Ilha. Na Lagoa. Da Lagoa. Dessas escolas mais tradicionais. Sim. Nunca saí na União da Ilha. Ainda há tempo. Dá tempo. Vou chamar para o Lê lá que me... O Nena. Nena. Vamos mandar um recado pro Nena. Pois é, Nena. Ô, Márcio, aí depois veio a escola de samba ali, a Nação, né? Nação Quilombo ou é Quilombo dos Palmares? Que tu participasse efetivamente? Não participei delas. Não? Não. Nem na Nação Quilombo, nem a escola do Cacai. Cacai. Tinha do Cacai. E a escola do Almir. Isso, do Almir. Mas dessas eu não participei. Eu saí no Filhos do Continente, prazerosamente. No Filhos do Continente. Saí no Filho do Continente com a esposa, a Dona Lila, e o Roleta. Então... desfilou pela última vez em 1995. 95? Ou 96. Um ou outro. Foi o último desfile do Filhos do Continente. Que já desfilava lá nos anos 50. Foi a primeira agremiação do continente a desfilar. Foi. Depois veio a Coloninha. O Império de Samba. O Império de Samba é mais tarde, né? Mas é antes da Coloninha. Não, mas o Filhos é o primeiro. Filhos é o primeiro. Até porque tem essa controvérsia da natureza da Coloninha, né? Que vem na primeira versão de escola de crianças, mirins, e depois lá para 84, 85, ela vem como adulta. Mas foi ali que ela começou como adulta. Ali. Como mirim, lá atrás, ela não foi a escola competitiva, né? Não. Mas aí eu saí no Roleta, a gente ia, vamos sair no Roleta. Né? E aí e a turma de amigos, essa coisa toda, para lá. E também lá tinha um mestre Rato. Rato, conhecido. Né? Um grande homem, um dos grandes, diria assim, e criativos diretores de bateria. Né? Mais adiante, Camargo, César. Então, uma legião, Paulo César, aqui do Consulado. Então, tem uma legião de grandes diretores de baterias que fizeram o carnaval da década de 70, o carnaval, eu diria assim, o carnaval da transição. Sim. Né, dessa complexidade que era a sustentação das escolas de samba como organizações culturais daquela época. Né? Ô, Márcio, para a gente fechar, que está chegando a nossa hora, falamos de tudo um pouco aqui, da cidade, religião, política, negros, futebol, carnaval, enfim. 20 anos de Câmara Municipal. Gostaria que você falasse em 30 segundos o que representou isso na tua vida. Olha, conhecimento. Eu ampliei a minha capacidade de compreensão, de entendimento, a partir da experiência concreta de poder ser convocado a aplicar as concepções teóricas que você organiza em sua vida. Então, você teorizar é um fato. Agora, ser convocado para o campo de batalha, para a prática, é outra coisa. Então, eu tive a oportunidade de exercitar um mandato propositivo, realizador, que criou uma condição política dessa que eu aprendi com o Sérgio Grando. Eu fui líder do Sérgio Grando, quando ele foi prefeito da cidade. E ser desafiado nesse processo e apresentar respostas concretas para a sociedade. Então, isso, os 20 anos de Câmara, começaram a me ensinar sobre essa possibilidade. E, esse tempo, então, eu agradeço fundamentalmente para poder ter um exercício de compatibilização, um exercício de coerência, de buscar coerência política nessa organização, de políticas públicas. Porque eu disse que ia contar um pouco, não deu tempo de contar um pouco sobre a questão de uma política pública que nós construímos na cidade, ônibus do morro. Isso marcou. Marcou. Até hoje as pessoas falam. Falam disso, que o Sérgio Grande era prefeito. E não só os ônibus, mas o asfaltamento também, né? Porque a infra que precisa ter para oferecer o ônibus, essa que é a questão excepcional, que as pessoas não compreendiam. Por que não tem ônibus no morro? Por vários interesses não tinha ônibus no morro. Mas nós criamos uma situação combinada. Nós fizemos uma política de ônibus no morro e o cestão do povo. É verdade. Então, a pessoa vinha ali no terminal, perto do cestão do povo, estava ali, ele economizava na comida e economizava no translado. Porque antigamente você ia na feira e tinha que pegar um táxi para chegar para subir. Casa.
Não tinha aplicativo, né? Não tinha nada. É então, verdade. quando nós criamos essa política combinada de abastecimento alimentar e enfrentamento à fome, porque nós estávamos naquela época, em 92, no período da fome e da miséria, quando nós formatamos o Cestão do Povo. E a combinação de transporte coletivo para os morros. Então, foi um dos grandes... Nosso mandato teve atuação dileta. A primeira linha a ser criada foi a linha do Monte Serra, que antigamente era a linha 113, Sim. e que teve o Luiz Inácio Lula da Silva inaugurando essa linha. Isso em 92. Mas 90, Deus começou o mandato, mas 94. deve ter sido até 96. 94. Né? Porque, 94. Porque eu fiquei um ano brigando com o Grande para a gente colocar essa linha. Porque ele fez... A coisa aconteceu assim. Nós, fechando aqui, nós estávamos em campanha e o Grande fez a promessa de ônibus no morro na frente da igreja do Padre Vilso. Lá na Capela do Monte Na Serra. Capela do Monte Serra. E eu morava no morro. Sei. Aí que as pessoas começaram a bater todo dia na minha casa, Márcio, ônibus. Assim, eu não vou ficar com essa carga aqui, não. Vou lá para o Sérgio Grande, Cobrar. que é o prefeito, e ali a gente conseguiu dialogar a formatação de um modelo de transporte coletivo que se espalhou por toda a cidade. Maravilha, Márcio. São muitas histórias da nossa cidade. Você trouxe aqui muitas lembranças e uma hora é pouco para a gente contar o que aconteceu. Agradeço aqui, felizmente, a oportunidade de poder fazer essa retrospectiva, né? Devido a agradecer mais uma vez o espaço da Câmara, agradecer-lhes aqui pelo convite, que é considera-se um deferimento honroso para que nós pudéssemos aqui ainda comparecer, mesmo não estando mais com assento na casa. Maravilha. Essa foi a entrevista com o ex-vereador Márcio de Souza, que por 20 anos legislou aqui na casa, e você acompanha os cortes e as informações nos canais oficiais da Câmara Municipal de Florianópolis. Até a próxima!